Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para realizar um primeiro passo do lançamento de um livro pelo qual eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, depois de muito tempo, muitos anos sem lançar nenhum livro. Este é o meu 8º livro. Então ele é um trabalho que eu fui fazendo aos poucos, praticamente nas horas vagas, e fui reunindo material, e depois houve várias tentativas que eu fiz de lançamento que não deram muito certo, para finalmente agora estar conseguindo fazer a publicação do mesmo em nível digital e impresso. Então, hoje, dia 1º de junho de 2016, estamos oficialmente começando o lançamento desse livro, que chama-se Somos Deuses. Então, esse livro ele tem 350 páginas e trata de um assunto muito complexo que a maioria das pessoas em todas as partes do mundo sempre questionaram muito, o assunto deuses ou Deus sempre foi muito questionado. Então esse assunto foi muito discutido, vem sendo ao longo de muito tempo debatido nas igrejas, e as pessoas em geral todas são ou se dizem crentes em Deus. Em um Deus que não conhecem, ou supõem que conhecem, ou então acreditam que conhecem, mas que na verdade isso não ocorre, porque esse Deus, ele é uma incógnita. Ele varia dependendo da crença, e cada crença vê esse Deus de uma forma completamente diferente. Então eu pergunto, qual deles é o real? Qual deles é o verdadeiro? Então esse assunto eu venho discutindo ao longo de todas as páginas desse livro, apresentando uma nova forma de ver este tema, este assunto. E a outra coisa que eu coloco aqui, que é muito importante, é a questão da palavra deuses. Por que somos deuses? Então, esse tema ele é de extrema importância de análise para cada um, que pegar o livro e ler, e vai fatalmente a poder acompanhar o raciocínio de uma forma diferente, de uma forma que extrapola muito aos debates religiosos, seja a religião que for, porque o assunto que nós estamos tratando aqui é dentro de uma visão bastante holística, bastante cósmica, usando inclusive conhecimentos da física quântica, tratando do aspecto do porquê que o homem acredita em Deus sem conhecê-lo. Então, o que eu mostro no livro é que se o ser humano não conhecer a si mesmo, em primeiro lugar, jamais irá conhecer este Deus realmente. Porque se ele não conhece nem a si próprio, que teoricamente é a coisa mais simples de se fazer, como quer ele conhecer alguma coisa invisível e tão poderosa como sendo o Criador de todo o universo? Se ele não consegue conhecer nem aquilo que ele vê no espelho todos os dias, que ele vê as pessoas andando pelas ruas, falando com ele, e nem assim podemos dizer que ele conhece. Então eu faço a pergunta, quem conhece a si mesmo?
O máximo que cada um sabe é dizer o seu nome, a sua documentação, a sua carteira de habilitação, carteira de identidade, mas isso não significa que você conhece a si mesmo. Conhecer a si mesmo é alguma coisa muito mais profunda, muito mais séria e muito mais complexa. Então, não é possível conhecer a si mesmo sem antes uma reflexão e um estudo bastante profundo. E é nesse estudo mais profundo é que eu procurei colocar a temática toda de todos os capítulos deste livro para chamar a atenção das pessoas aos inúmeros ângulos diferentes que podemos analisar essa questão. Para no final você chegar à conclusão de que realmente nós somos deuses. E que se você conhecer a si mesmo em primeiro lugar, vai entender por que nós somos deuses. Todos nós, toda a humanidade, todos os seres, todos fazem parte de um corpo maior, fazem parte de uma consciência maior, uma consciência total. E nós somos como partículas dessa consciência, somos sementes de deuses. Então, e este Deus, ele existe dentro de um conceito de unidade de consciência. Todas as coisas fazem parte dessa unidade. O que nós precisamos, nós seres humanos precisamos, é entender profundamente esta realidade. Porque a partir do momento que começarmos a entender realmente que nós somos deuses e que não existe esse Deus que sempre todos acreditaram que está lá num céu fictício, porque ninguém sabe onde fica esse céu. Então, quando todos começarem a entender que o Deus Criador de todas as coisas está primeiramente dentro de cada ser humano, tudo começa a mudar. Começa a mudar porque você começa a aprender a respeitar o seu semelhante da mesma forma que respeitaria um Deus grandioso como esse. Se você saber que existe dentro de cada figura viva, de cada ser humano, de cada animal, de cada planta, existe uma parte deste ser divino tão importante, então passamos a respeitar todas as formas de vida como sendo algo sagrado. E se todas as pessoas aprenderem a fazer isto e vivenciar isso no dia a dia, então alcançaremos aquilo que todos os grandes mestres que pisaram na terra procuraram ensinar às pessoas. O respeito pela vida, o respeito ao seu semelhante, o respeito a tudo que existe. Então a humanidade começa a encontrar a outra coisa que eu também comento muito neste livro, que é o salto quântico da consciência. Porque começamos a caminhar de uma forma diferente, a ver a vida de uma forma diferente. A começar a entender que todos nós somos parte de uma grande rede de consciências. E que este grande Criador universal é nada mais, nada menos do que a consciência suprema de todas essas redes. E que é por isso que ele é onipresente, porque está dentro de todos os seres humanos no mesmo tempo, no mesmo segundo. Que enquanto a humanidade não entender de uma forma veemente esta realidade, continuará havendo guerras, continuará havendo discórdias, continuará havendo sofrimentos. E o sofrimento pode terminar a partir do momento em que começarmos a compreender esta realidade desta forma. Então, tudo isso e muito mais vamos encontrar nos capítulos desse livro. São muitos capítulos, são 350 páginas,
que irão dar a cada um uma visão grandiosa dessa questão de que Deus está dentro de todos nós. E por isso nós somos deuses. E para chegar nisso, lembramos essa frase: homem, conhece-te a ti mesmo. É a única forma, é o único caminho. Então fica aí a minha recomendação para todos vocês, a leitura desse livro, que eu duvido que continuarão sendo a mesma pessoa antes e depois da leitura do mesmo. Obrigado a todos.